Olá pessoal, mais um vídeo da nossa série Sommelier de Sonetos. Este é o quinto vídeo. Já lemos até agora Antero de Quental, Florbela Espanca, Cruz e Souza, Augusto de Lima, e hoje leremos, para aproveitar o ensejo do Novembro Negro, a poetisa negra nordestina Alta de Souza. Antes de lermos o soneto dela, Caminho do Sertão, este é o soneto que leremos hoje, vale apontarmos algumas informações sobre a sua vida. Ela nasce, portanto, em 1876 em Macaíba, no Rio Grande do Norte. Ela perde os pais precocemente para a tuberculose e, por isso, acaba sendo criada por sua avó, Dindinha, em uma chácara em Recife. Sua avó, apesar de analfabeta, consegue proporcionar-lhe boa educação. A Alta é alfabetizada por professores particulares e aos 11 anos é matriculada em um colégio de freiras vicentinas, onde aprenderá inglês, francês, literatura e rudimentos de música e desenho. Porém, aos 14 anos é diagnosticada com tuberculose e tem de sair do colégio. Contudo, continua a estudar de forma autodidata. Começa a escrever poesia aos 16 anos. De formação católica, torna-se professora de catecismo em Macaíba e escreve muitos versos de cunho religioso. Participa do Clube do Biscoito, associação de amigos que promovia reuniões dançantes e saraus. Nesses saraus liam-se poemas de escritores românticos como Junqueira Freire, Gonçalves Dias, grandes nomes da nossa literatura. Falece em 1901, em Natal, aos 24 anos de idade, muito jovem. E, a despeito da pouca idade, deixou textos de grande maturidade literária, de grande domínio formal, como veremos no soneto a seguir. Este soneto foi publicado originalmente em 1897 na revista literária A Tribuna. Ela tem um subtítulo, uma dedicatória, a meu irmão João Câncio. Então vamos a ele, vamos ao soneto de hoje. Caminho do Sertão, Alta de Souza. Tão longe a casa, nem sequer alcanço vê-la através da mata, nos caminhos. A sombra desce sem achar descanso. Vamos nós dois, meu pobre irmão, sozinhos. É noite já, como em feliz remanso, dormem as aves nos pequenos ninhos. Vamos mais devagar, de manso em manso, para não assustar os passarinhos. Brilham estrelas, todo o céu parece rezar de joelhos a chorosa prece que a noite ensina ao desespero e à dor. Ao longe a lua vem dourando a treva, turíbulo imenso para Deus eleva incenso agreste da Jurema em flor. Muito bonito este soneto. Falando em relação à quantidade de sílabas poéticas. São versos decassílabos, como todos os outros que lemos até agora. Tem 10 sílabas poéticas. A ênfase aqui neste soneto varia entre sáfico e heróico. Lembrando que o sáfico tem ênfases na quarta, na oitava e na 10ª sílabas poéticas. Peguemos, por exemplo, um sáfico aqui. O segundo verso do primeiro terceto. Rezar de joelhos a chorosa prece. Rezar de joelhos, quarta, a chorosa prece. Choró, uró, a oitava, e pré, a 10ª. O esquema de rimas é A, B, aqui nos quartetos, e nos tercetos C, C, D, E, D. Então, alcanço rima com descanso, caminhos rima com sozinhos, remanso com manso, ninhos com passarinhos, parece com prece, dor com flor lá embaixo, treva com eleva.
do ponto de vista das figuras de estilo, nós temos aqui a personificação, ou seja, os elementos naturais aqui descritos, eles ganham características humanas, eles são humanizados, eles são avivados pelo olhar da poeta. Você pode observar isso, por exemplo, aqui já no terceto, no primeiro terceto, todo o céu parece rezar de joelhos a chorosa prece, que a noite ensina ao desespero e à dor. Então, o céu parece rezar uma chorosa prece que a noite ensina, a noite ensinando ao desespero e à dor. A gente sabe que o céu literalmente não reza e nem a noite ensina nada a ninguém. São características humanas dadas a fenômenos naturais. É um soneto descritivo, narrativo. Existe essa descrição da natureza, do ambiente, no qual as duas personagens presentes se movimentam e as personagens, diante deste cenário, se você for contrastar ou comparar os dois elementos, o elemento humano e o elemento natural, o humano aqui, representado nas duas personagens, é menor do que a natureza. A natureza é muito mais exuberante e suntuosa e gigantesca e majestosa em face da presença humana. Imagine o sertão de noite e duas pessoas ali caminhando, dois irmãos naquele breu. É dito no soneto que é noite já. Não dá nem para ver a casa de tão longe. As pessoas ali, no caso a poeta e o seu irmão, não conseguem ver a casa de tão longe que ela está. É quase que impossível alcançar a casa com a visão, porque existe uma mata lá longe e a própria escuridão da noite dificulta a identificação da casa. Então a sombra desce e sem achar descanso, vamos nós dois, meu pobre irmão, sozinhos. Percebam como a reconstrução do ambiente é feita de um modo a sobrepor o ambiente ao humano. O ser humano aqui, as pessoas, as duas pessoas, ela e o irmão, são diminuídos, são apequenados para agigantar a natureza. É noite já, como infeliz remanso, dormem as aves nos pequenos ninhos. Vamos mais devagar, de manso em manso, para não assustar os passarinhos. Percebam o ambiente de calmaria, de tranquilidade. A poeta olha para esta imensidão do sertão à noite. Ela e o irmão são pequenos, se veem pequenos diante daquele cenário, caminham juntos e percebem que as aves dormem nos seus ninhos, como infeliz remanso, ou seja, elas estão aconchegadas, elas estão felizes. Vamos mais devagar, de manso em manso, para não assustar os passarinhos. Então existe uma reverência para com essa natureza exuberante. Existe uma humildade e uma reverência a este ambiente no qual eles estão. Aqui a gente tem o uso da literação, né, a repetição do fonema da consoante S. Como infeliz remanso dormem as aves nos pequenos ninhos. Vamos mais devagar, de manso em manso, para não assustar os passarinhos. Percebam que essa literação aqui pode ser entendida como
uma forma de reproduzir aquele som que fazemos quando queremos solicitar silêncio. O shh, né? Em feliz remanso dormem as aves nos pequenos ninhos, vamos mais devagar, de manso em manso. Percebam a quantidade de S's. Essa repetição de S's cria esse efeito de alguém que solicita silêncio. Shhh, os passarinhos, vamos devagar para não acordar os passarinhos que estão dormindo em seus ninhos felizes. Brilham estrelas, todo o céu parece rezar de joelhos a chorosa prece que a noite ensina ao desespero e à dor. Alguns críticos literários identificam Alta de Souza dentro da estética do simbolismo, e outros vão considerá-la parnasiana, mas poderíamos dizer que ela tem características tanto simbolistas quanto parnasianas. Neste soneto em específico, a gente vê bastante características simbolistas. Então essa idealização, esse sentimento místico, religioso, diferentemente dos realistas, por exemplo, que queriam retratar a realidade da forma mais fiel possível, os simbolistas, até como uma espécie de reação ao realismo cientificista, buscavam criar espaços a partir dessas imagens poéticas mais nevoentas e rarefeitas, buscavam sugerir ou abrir um espaço para o sonho e para o devaneio. Brilham estrelas, todo o céu parece rezar de joelhos a chorosa prece que a noite ensina ao desespero e à dor. Então aqui a questão da personificação. O céu parece rezar uma chorosa prece que a noite ensina ao desespero e à dor. O céu rezando de joelhos e a noite ensinando algo ao desespero e à dor. Percebam que a religiosidade de Alta, a sua mística, perpassa a sua poesia. E este soneto é uma prova disso. A cosmovisão dela, que era uma cosmovisão mística, religiosa, católica, perpassa toda a sua poesia. O olhar da poeta confere sentido a toda a existência. Neste recorte da realidade, ou de sua realidade física e também subjetiva, porque ela provavelmente fazia um caminho parecido com esse que é retratado no soneto, um caminho, imaginem vocês ela no sertão de noite, indo para casa com o irmão, aquele breu. Procurem aí na internet, se vocês, quem não mora no sertão, obviamente, né? O sertão à noite. Imaginem um sertão sem eletricidade. Se com eletricidade a gente veria aquelas casinhas no meio, escondidas, pequenininhas diante daquela imensidão, e como que mergulhadas no breu da noite, engolidas pela noite. Imaginem isso no finalzinho do século XIX, começo do século XX, sem eletricidade, aquele breu todo, e dois irmãos caminhando na noite. Com o sentimento de pequenez que isso causa, e em contrapartida o sentimento e a percepção de como a natureza é exuberante e majestosa. Vocês percebem essa religiosidade, essa mística perpassando este soneto. A realidade, ela é avivada e animada justamente porque ela existe em louvor ao seu Criador. Então as estrelas brilham, as aves dormem,
todos os elementos aqui, eles têm uma importância, eles têm sentido, porque eles são obra de um Criador, e eles prestam louvor a esse Criador. Vocês percebam, inclusive no terceto final, que a jurema em flor, jurema é uma planta típica do Nordeste. A jurema em flor, ela é como se fosse um incensório. Turíbulo é um incensório. É como se fosse aquele recipiente onde se coloca o incenso, e o seu cheiro é como se fosse o cheiro do incenso nas cerimônias litúrgicas de adoração. Ao longe a lua vem dourando a treva. Turíbulo imenso para Deus eleva o incenso agreste da jurema em flor. Aqui há uma inversão. Se fôssemos colocar essa frase, esses dois últimos versos do soneto, numa ordem direta, ou seja, desfazendo a inversão, teríamos algo como: o incenso agreste da jurema em flor eleva-se para Deus, como um turíbulo imenso, algo desse tipo. Então nós vemos que essa concepção mística de Alta de Souza atribui à natureza características humanas e características humanas de adoração a Deus, ao Criador. É um soneto belíssimo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Este foi mais um episódio da nossa série Sommelier de Sonetos, com Alta de Souza, Caminho do Sertão. Forte abraço a todos e todas. Bye bye.